Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, pessoal, bem-vindos à quarta aula do curso História de Portugal. E como nós estávamos falando na aula anterior, nós estávamos completando aquele processo da formação do Reino de Portugal. Nós havíamos visto que o Dom Afonso Henriques ele conquistou o reino. Dom Afonso Henriques, na Batalha de Ourique, ele se torna o primeiro rei de Portugal. E a partir deste momento a gente começa o processo de constituição do reino, começa os processos de ratificação. O Reino de Portugal passa a ser um vassalo dos estados papais, e esse processo ele vem ganhando corpo. Na última aula a gente viu o reencontro de Valdevez, que foi aquele encontro onde as tropas de Castela e as tropas de Portugal eles se digladiaram em um determinado ponto da Península Ibérica para poder ver se teria ou não uma independência de Portugal. O próximo passo foi o Tratado de Zamora, de 1173, como a gente estava vendo na aula passada, que consolidou as fronteiras do Reino de Portugal com a sua vizinha Castela. Nós vimos também que a reconquista em Portugal ela acaba no ano de 1249, chegando a completar com a consolidação do Reino de Algarves no sul, a capital foi estabelecida em Faro, e o Tratado de Alcanizes de 1279, que estabeleceu algumas outras fronteiras já no reinado de Dom Dinis. E isso tudo nos permitiu chegar à aula de hoje. A aula de hoje que ela vai trabalhar como o período de maior expansão e de maior consolidação de Portugal como um país continental. E esse país continental ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando forma, ele vai tendo suas particularidades, suas peculiaridades, e ao mesmo tempo ele vai se consolidando como um país cada vez mais católico e um país cada vez mais consolidado, diferentemente de toda a Europa, tanto ibérica quanto oceânica, que ainda naquele momento do século XII, XI, estava realmente em um processo de bastante turbulência. Existia o Sacro Império Romano Germânico na Europa Central. Esse Sacro Império Romano Germânico ele não tinha muita coesão interna, era dividido em muitos reis, reinados, ducados, principados, e esses principados eles muitas vezes brigavam um com o outro, tanto por questões de ascendência de reinos, quanto por algum tipo de acesso geopolítico. O reino franco já estava consolidado, a Península Itálica, ela estava ainda em processo de formação dos estados da Lombardia, dos estados de Veneza, no estado do Piemonte, e somente Portugal já estava se tornando um país consolidado, com todas as suas fronteiras mais ou menos definidas, e já estava preparando o seu país para iniciar o processo de grandes navegações, que vai culminar com a nossa descoberta no dia 22 de abril de 1500. Isso foi o que nós discutimos na aula anterior, isso foi o panorama de fundo que nós estávamos trabalhando. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito de Portugal hoje, que vai de 1279 até 1415, esse aqui é o período de maior importância do Reino de Portugal. É necessário que a gente faça uma pequena digressão em teoria política. Por quê? Porque isso vai nos permitir a entender, talvez com outros olhos, a chamada Revolução de Avis, que aconteceu entre 1383 e 1385, a crise de Avis que vai depor a Casa de Borgonha ou a Casa Alfonsina e vai colocar no lugar do controle de Portugal a dinastia de Avis. E essa dinastia de Avis, ela tem esse nome porque Dom João, o seu mestre, ele pertencia à Ordem de Avis, uma ordem militar fundada nos tempos de Dom Afonso Henriques para resguardar algumas fronteiras do Estado.
Em teoria política, a gente trabalha muito a questão de revolução. E essa palavra revolução, ela muitas vezes ela pode ser compreendida como uma coisa pejorativa, ou muitas vezes ela pode ser compreendida como algo que não faz sentido para nós, certo? Por que isso? Porque durante muito tempo o conceito revolução, ele sempre foi utilizado por revoluções que levaram a civilização para um lugar degradante. Revolução Russa, de 1917, Revolução Francesa, de 1789. Então, essas revoluções que a gente ouve muitas vezes na escola, nas faculdades, elas são revoluções que a gente fala assim, poxa, por que aconteceu desse jeito? E o que aconteceu com a França, o que aconteceu com a Rússia, que não conseguiu mais chegar a um ponto de emergência moral, civilizacional e espiritual? Revolução é necessário compreender naquilo que ela realmente é. Compreender o movimento revolucionário, ele é fundamental para nos desmistificar de alguns pontos que nós temos que muitas vezes nos são alheios à nossa própria interpretação. E para entender a revolução por uma outra perspectiva, é necessário entender as raízes do pensamento conservador. O conservadorismo político clássico, ele tem início com Edmund Burke, na Inglaterra, com a Revolução Francesa, e ele escreveu um livro muito importante, Reflexões sobre a Revolução na França. O movimento conservador nos Estados Unidos tem uma boa origem chamado Russell Kirk. Claro, temos os presidentes como George Washington, Thomas Jefferson, e todos eles escreveram bons papéis conservadores, mas uma síntese teórica conservadora, ela é realmente pensada pelo Burke, quando ele vê a situação na França, na Revolução, principalmente na Era do Terror. E o Edmund Burke, o Russell Kirk, ele está analisando a Revolução Americana. Então ele começa a tentar elencar alguns princípios que nós conservadores devemos pensar quando nos estamos tratando de revolução. E para entender isso é necessário entender o que realmente está em jogo em um momento revolucionário. E para que a gente faça essa análise mais retida, é necessário que a gente analise o pensamento conservador com base em princípios. Existem alguns princípios dentro do pensamento conservador que nós precisamos entender se nós desejarmos ter a compreensão exata daquilo que um conservador pensa a revolução, daquele momento histórico, quais são seus condicionantes, para onde está caminhando aquele determinado país e qual que é o amálgama de forças dentro de determinado movimento que vai permitir a alteração ou não do quadro político em determinada nação. O pensamento conservador. O pensamento conservador ele começa com uma leitura básica da natureza humana. E a natureza humana para o conservador, ela não tem uma divergência muito grande com aquela análise que o cristianismo faz da natureza humana. Você tem alguns pensadores conservadores como o Edmund Burke, que são mais céticos em relação à natureza humana. Sim, Michael Oakeshott, outro pensador conservador britânico, ele tem uma visão mais cética da natureza humana. Mas o que um conservador está pretendendo a fazer uma análise da natureza humana em um primeiro ponto essa natureza humana, ela precisa ter uma consonância com a política, ou a política independe da leitura da natureza humana que eu venho a fazer? Porque se você está analisando um quadro político, se você está analisando um movimento político, você está analisando um movimento de pessoas. Você está analisando como se for pelo mesmo partido, um movimento político. Mesmo esse instituto aqui, a gente tem alguns valores, alguns princípios em comum, e a gente precisa entender que esses valores, esses princípios em comum, para além das questões religiosas também, ele está baseado em um princípio filosófico. Então nós temos essa análise antes de partir para o movimento político de fato. E o conservador, ele tem algumas características importantes. A primeira dela é
será que se nós retirarmos tudo que temos hoje na civilização e implementarmos uma coisa totalmente nova, será que vai ser realmente bom para a civilização? Será que vai ser bom para aquela determinada região, para aquela determinada civilização? Por quê? Se estamos caminhando bem ou a duras penas até hoje, é porque a gente teve o teste do tempo. Então, nós seres humanos e nós dentro da civilização ocidental, lá na primeira aula eu estava dizendo que a gente foi fundado em 3 pilares. O pilar do direito romano, o pilar da filosofia grega e o pilar da moral cristã. Esses 3 pilares eles foram construindo a nossa civilização de tal forma que realmente, comparada com as outras civilizações da Terra, foi a civilização que mais teve um bom desenvolvimento. Teve um bom desenvolvimento espiritual, teve um bom desenvolvimento político, intelectual e inclusive nas invenções. Lembrem-se que a gente tem bons exemplos na medicina, bons exemplos na área de filosofia, e outros países, por exemplo, outras civilizações não tiveram o mesmo destino do que nós. Então, se nós acabássemos vendo que os princípios que nos levaram até onde nos estão nos levando hoje sobreviveram ao teste do tempo, significa que eles devem ser respeitados. E eles devem ser respeitados exatamente porque eles resistiram ao teste do tempo. É nesse quadro que se encaixa a importância da tradição. Então, quando você está observando uma determinada sociedade, e aquela sociedade ela tem princípios, tem valores, tem modos de agir costumeiramente, e você vem com uma ideia completamente alheia àquilo que aquela sociedade está propondo, será que essa ideia será colocada de maneira positiva ou de maneira negativa dentro daquela civilização? É por isso que um conservador ele dá tanta importância à tradição, ele dá tanta importância a esse movimento de respeitar, de observar. Por quê? Porque se você analisar os fenômenos humanos, a própria civilização ela é dinâmica. E dentro dessa dinâmica, os princípios vão se mantendo, mas as sociedades e as civilizações elas vão chegando a alguns graus de ou evolução, ou vão chegando a algum determinado grau de processo civilizatório, e um conservador ele precisa fazer o quê? Ele precisa analisar se aquele estado de coisas ele está bom para aquela nação ou não está. Se não estar bom, é necessário fazer alguma reforma. Se aquela sociedade ela precisa de uma reforma, é necessário que essa reforma política, por assim dizer, ou reforma civilizacional, ela aconteça de 2 modos. O primeiro modo é respeitar todos os princípios constitutivos daquela sociedade e ser paulatina. Não pode ser para um conservador uma mudança completamente radical, porque isso destruiria a própria estrutura daquela sociedade, levando aquela sociedade ou para um caos, ou levaria a um confronto de ideias de tal forma que não se conseguiria construir nenhum outro movimento com aquele estado de coisas que foi implementado. Então, João Pereira Coutinho, um importante filósofo português, em seu livro ele fala o seguinte: você tem os reacionários e você tem os revolucionários. Os conservadores eles não são nem uma coisa e nem outra. Enquanto os revolucionários eles pensam muito mais em trazer uma sociedade para o futuro, os reacionários estão vendo uma sociedade no passado de tal forma tão romantizada que eles acreditam que é necessário romper onde nós estamos agora, pegar aquela sociedade, por exemplo, de 300, 400 anos e colocar de volta para funcionar nesse momento. Um conservador ele sabe que as coisas já se caminharam por um tempo. Ele vai observar como que essas reformas, essas transformações foram feitas e de que forma pode ser feito para respeitar os princípios fundacionais dessa sociedade. Esse é o verdadeiro pensamento conservador, tanto britânico quanto os franceses. Joseph de Maistre, por exemplo, um dos conservadores franceses, ele teve um momento revolucionário
no início de sua vida, depois ele teve um momento reacionário, e aí um pouco mais para frente, depois da Revolução Francesa, ele adotou uma postura conservadora. Então existe toda uma tradição de pensamento conservador na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil a gente já tem também inclusive uma cadeia de pensamento conservador que começa lá com Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundando o Partido Conservador no Império em 1836, vai caminhando com Paulino José Soares de Souza, João Camilo de Oliveira Torres, tem a importância de Plínio Corrêa de Oliveira, tem Mário Ferreira dos Santos, e todos esses pensadores eles têm um traço do pensamento conservador brasileiro. Eles representam essa parte da sociedade brasileira. Já o pensamento revolucionário, ele vê a natureza humana como Rousseau via. Rousseau falava que o homem é o bom selvagem, e esse bom selvagem ele é modificado pela sociedade, ele é maculado pela sociedade, e a sociedade então tem alguns problemas que vão tirar essa natureza boa do homem, certo? Então, qual que é a visão política de um revolucionário? A visão política de um revolucionário é que a política é uma construção social. Se é uma construção social, então o que acontece? Nós, como agentes dessa construção, somos levados a construir do modo que nós imaginamos. Então, se fosse uma análise socioconstrutivista, você teria o agente e aqui a estrutura. Se a sociedade ela é realmente uma construção social, o agente ele é influenciado pela estrutura e o agente influencia a estrutura. Então, a todo tempo, nós estamos dentro desse socioconstrutivismo e nós podemos modificar qualquer coisa que aconteça dentro da política e da sociedade, porque, na verdade, não há princípios basilares que sustentam essa sociedade. É uma estrutura que está muito representada na mentalidade revolucionária. Se a sociedade, essa autoconstrução entre agentes e estrutura, esse socioconstrutivismo que vai levando, ora de um lado modificando a gente, ora do outro lado modificando a estrutura, você percebe que eles não conseguem estruturar a própria natureza humana. E esse é um dos grandes equívocos do pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário político, ele tem um início, e esse início é o pensamento iluminista, a grosso modo, séculos 17, 18 e 19, 18 sendo o século das luzes para os iluministas. E se uma vez que há essa alteração entre o agente e a estrutura, o que se pode mudar que é mais profundo é a moralidade dessa civilização. Você pode ir mudando a moralidade, porque o pensamento revolucionário, ele enxerga a linha do tempo de uma forma diferente do que nós conservadores. Deixa eu pegar. Vamos fazer duas linhas. Um conservador e um revolucionário. Nós estamos aqui no ano de 2018. E o revolucionário também está aqui no ano de 2018. Para os conservadores, observa-se o que foi toda a acumulação do passado, e com base nesse acúmulo do passado, nesse acúmulo de experiências, de erros, de frustrações, nesse acúmulo de feitos heróicos, busca-se jogar uma luz para o futuro. E um conservador, ele jamais pode afirmar como será o futuro. Ele não fala assim, o futuro vai ser assim, assim, assim. Por quê? Porque o pensamento conservador, por definição, é um pensamento que não tem ideologia. O pensamento conservador, ele é a ausência de ideologia. Vou dar um exemplo bem claro. Se nós estamos aqui no Brasil 2018 e nós somos contra o aborto agora.
Ser contra o aborto não é uma ideologia. É simplesmente resguardar o princípio que a vida é fundamental, certo? E se esse princípio da vida está sendo atacado pelos agentes do Estado ou por posições contrárias, aí nós tomamos uma posição. Mas se o Brasil não tivesse problemas em relação ao aborto, como acontece na Polônia, a questão do aborto nem seria discutida no debate público. Nem seria. Por quê? Porque já está definido. Então, o pensamento conservador, ele é realmente a ausência das ideologias. Já o revolucionário, o que ele vê? Ele está aqui em 2018 e ele vê tudo passado e ele quer renegar esse passado. Ele quer renegar esse passado, por quê? Porque o pensamento iluminista, principalmente com Immanuel Kant, no livro Crítica à Razão Pura, quando ele fala sobre as questões de como o ser humano adquire conhecimento, ele fala que o nosso conhecimento só pode se dar nas ciências naturais, entre os nossos 5 sentidos. É difícil você compreender em Kant algum tipo de metafísica, mesmo ele tentando escrever metafísica dos costumes. Com isso, o que acontece? Um indivíduo revolucionário, ele inventa um futuro na sua cabeça. Ele inventa um futuro na sua cabeça e fala assim, ó, nosso futuro tem que ser assim, assim, assim e assim. Porque ele está tentando achar aqui no futuro um paraíso na Terra. E esse paraíso na Terra é exatamente trazer a nossa completude de alma, trazer toda a nossa plena realização e, dentro dessa plena realização, construir a estrutura que vai ser perfeita e vai acabar com todos os conflitos da natureza humana e todos os conflitos sociais. E dentro desse processo, o que um revolucionário faz? Ele diz, bom, para construir essa sociedade futura, para construir essa sociedade perfeita, é necessário destruir e muitas vezes renegar os princípios morais. Então você vai dizer assim, por que eu não posso questionar o aborto, por exemplo? Por que eu não posso questionar o aborto? Se isso vai melhorar as condições das mulheres no futuro. Então a gente tem que questionar. Por quê? Porque elas vão ter mais dinheiro, elas vão poder ter mais liberdade. Isso tudo está pensando dentro da cabeça do conservador para quê? Para tentar trazer este paraíso na Terra. Além das questões espirituais. Então, um revolucionário, ele sempre acredita que ele é a régua moral e de inteligência para toda a sociedade, e ele já pensou todos os passos necessários para atingir essa sociedade perfeita. E aqui que está a síntese do pensamento revolucionário. Bom, uma vez feito essa distinção bem básica entre o pensamento conservador e o pensamento revolucionário, é necessário entender a palavra revolução. E a revolução, ela tem origem no latim com a palavra revolutio, que significa o ato de dar voltas. E durante muito tempo, essa palavra não esteve presente na ciência política, na teoria política, não estava presente no vocabulário daqueles iluministas que estavam pensando as alterações na sociedade. Ela só começa dos humanistas, perdão, não dos iluministas, dos humanistas. Ela só começa a ter a projeção política e de ciências para as humanas dentro da Revolução Inglesa. As duas revoluções inglesas, tanto a Revolução Puritana, tanto a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana é aquela que a dinastia Stuart, ela briga com o Oliver Cromwell, os puritanos, tem um choque entre esses dois, do resultado vence Oliver Cromwell, ele estabelece uma ditadura, ele começa a se tornar a grande figura de personagem política na Inglaterra, só que isso faz com que haja uma reação dentro do próprio seio inglês, depõe Oliver Cromwell, ele dá espaço
para um pequeno tempo dos reinos de Jaime II e Carlos II na Grã-Bretanha, e depois tem a Revolução Gloriosa, Inglaterra, naquele momento Inglaterra, e depois tem a Revolução Gloriosa. E a Revolução Gloriosa é quando Guilherme III de Orange, ele assume o poder e ali se estabelece uma monarquia constitucional com a Bill of Rights, em 1689. A partir daí você tem a questão de, vamos usar esta palavra, revolução para a ciência política. Um outro marco importante dessa utilização da palavra revolução vem da própria Revolução Francesa. E na Assembleia dos Notáveis, basicamente, a grosso modo, como funciona, o que aconteceu na Revolução Francesa? A França, ela entrou em guerra com a Inglaterra entre 1756 e 1763, na chamada Guerra dos 7 Anos. Na Guerra dos 7 Anos, ela perdeu a guerra, ela voltou para casa, a França volta da guerra com muitas dívidas, volta bastante com seus brios feridos, com a sua moral ferida. E aí, dentro da Guerra de Independência dos Estados Unidos, eles veem uma oportunidade de fazer uma vingança contra a Grã-Bretanha. E aí eles ajudam os americanos a fazerem a independência. É nesse contexto, um pouquinho depois, que inclusive a França dá de presente a Estátua da Liberdade para os americanos para colocar em Nova York. Pois bem, essas duas guerras, esses dois envolvimentos internacionais levaram a França a ter muitas dívidas. E dentro desse contexto, Luís XVI, que já era um rei muito fraco, ele começa a estruturar um pensamento do tipo: como é que eu vou fazer para melhorar a situação de dívida que eu tenho? Bom, vou chamar a Assembleia dos Notáveis. Vou chamar o primeiro e o segundo estamento e vou falar para eles que eles precisam contribuir. A nobreza, principalmente, ela refuta, ela vai para trás e fala assim: não vou ajudar a pagar o imposto. Inclusive, na segunda aula, na terceira aula, nós tivemos essa ideia de como funcionava a sociedade estamental, como funcionava essa sociedade feudal, e começa um processo de maior ebulição política. Em 1789 eclode a Revolução Francesa, e nos 2 primeiros anos a Revolução em si, ela tinha algo de, bom, vamos evitar maior tirania de Estado. Vamos evitar essa maior tirania de Estado. Fizeram a Revolução, a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, e até aí você seguia o movimento revolucionário. Quando que para Edmund Burke a Revolução ela começa a descambar na França? Quando acaba essa fase da Assembleia Nacional Constituinte e vem a fase das Convenções Nacionais, dentro da Primeira República Francesa. Principalmente na Era do Terror de Robespierre. Então, o Edmund Burke, vendo tudo o que estava acontecendo na França, observando aquela situação do Comitê de Salvação Pública, que guilhotinava Luís XVI, que guilhotinava os seus adversários políticos, que guilhotinava inclusive aqueles que estavam no seu círculo mais próximo, e inclusive Robespierre foi guilhotinado pela sua própria invenção. Ele estava falando assim: bom, a revolução se perdeu. Então você tem... Qual é o tipo de revolução que nós estamos tratando aqui? É uma revolução com a estrutura da mentalidade revolucionária com Robespierre. Então a gente tem 2 tipos de revolução que a gente pode tratar. O primeiro é a Revolução Americana, de 1776, e o segundo é a Revolução Francesa, de 1789. No primeiro, o que houve? A Grã-Bretanha, logo após a Guerra dos 7 Anos, ela decide ampliar a tributação na sua colônia. E ao decidir ampliar a sua tributação na colônia, os colonos que não pagavam tributos para a Grã-Bretanha naquele momento, falaram assim: no taxation without representation. Não, sem tributação, se não tivermos representatividade lá no Congresso, lá no Big Ben, lá no Parlamento Britânico. O que acontece?
existe uma briga entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Algumas leis, a Grã-Bretanha ela joga fora, a lei do selo, a lei do açúcar, só fica com a lei do chá. Acontece um massacre de Boston, naquele incidente do Boston Tea Party, e os colonos americanos eles estavam tentando restaurar uma condição anterior. Estavam tentando resguardar aquela condição anterior, porque ali havia uma tradição. Já na Revolução Francesa, houve aquela questão da mentalidade revolucionária. Quem é o grande pai intelectual da Revolução Francesa? Rousseau. Rousseau é o grande pai. Tem outros dois, Voltaire e Montesquieu. Mas Rousseau é aquele que vai realmente pensar como que estava feito e como deveria ser a ação revolucionária durante a Convenção Nacional. Na fase do terror, isso acontece de maneira acachapante, essa visão revolucionária, e Robespierre acaba por materializar aquilo que a gente chama de que o professor Olavo de Carvalho inclusive tratava como a paralaxe cognitiva. Aquela estrutura da mentalidade revolucionária, e ele determina bem um ponto onde isso aconteceu, essa modificação no Ocidente, e isso gerou o ideal iluminista. E dentro desse ideal iluminista é que começou a surgir, e o seu ápice foi a Constituição em 1848 do Manifesto Comunista de Karl Marx. Por quê? Porque Karl Marx ele estava realmente imbuído em todo o pensamento iluminista. Hegel já estava no iluminismo, ele fazia parte daquela geração romântica na Alemanha, e ele começava a observar aquelas ideias da dialética hegeliana e, com a sua face mais materialista, criou a sua teoria. Então, dentro desse contexto, você percebe que existe uma Revolução Americana para resguardar o tesouro da tradição. Aqui eu não estou falando se aquela tradição é boa ou não estou emitindo juízo de valor, mas estou mostrando que, dentro daquele contexto, existia uma tradição que, para eles, deveria ser mantida, e na Revolução Francesa, eles rasgaram aquela tradição para implementar aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, existem dois tipos. Existem duas formas de você estruturar um evento revolucionário, estruturar como que você vai interpretar, usando esses conceitos, essas ferramentas, a própria estrutura que o cérebro quando você está analisando uma revolução. E quais são os riscos que nós temos de uma revolução? A primeira é o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. Desde 2013 no Brasil, o que vem acontecendo? 2013, o Brasil ele entra em uma crise com os 20 centavos, com os movimentos dos Black Blocs, certo? E qual que era a ideia? A ideia era muito simples. A ideia ali era usar os Black Blocs como uma massa de manobra, como um boi de piranha mesmo, do PT e de todo o Foro de São Paulo. Então, o que aconteceu? Começou as manifestações, foi Black Blocs em junho, lá no dia 12, no dia 13, no dia 14 tinha lá um pouquinho mais de gente, e aí deu aquela baita manifestação no dia 15 e no dia 16 de junho de 2013. As Jornadas de Junho, inclusive com o nome da Revolução de 1830 na França. As Jornadas de Junho, Trois Jours Glorieux, os 3 dias gloriosos. Então, o que acontece? Ali estava o seguinte, vamos tirar os Black Blocs de cena, vamos colocar o Foro de São Paulo para atuar, e Dilma Rousseff pensava o quê? Em uma nova Constituinte. Vamos rasgar a Constituição de 88 e nós vamos criar uma Constituinte extraordinária, e dentro dessa Constituinte extraordinária vamos modificar a Constituição para atender os interesses do Foro de São Paulo. Então, dos 20 anos entre a criação do Foro de São Paulo em 1990 até 2013, um pouco mais de 20 anos, 23 anos, a estratégia das tesouras deu certo. Estava dando certo. Porque
uma hora o PSDB chegou e começava a experimentar algumas alterações constitucionais. Aquela emenda constitucional de 98, inclusive, para alargar o tempo de mandato, foi feita já com base nesse projeto, certo? Chega em 2001, 2002, Lula, ele escreve aquela carta ao povo brasileiro, e aquela carta ao povo brasileiro acalma os liberais, acalma o mercado ele só pensando em dinheiro e não pensando nos valores fundacionais da nossa sociedade, compra essa ideia, e a partir de 2004, 2005, o que começa? A instrumentalização do mensalão e do petrolão. E essa instrumentalização política que o PT estava utilizando na República era tudo fazendo parte de um processo revolucionário. O que nós podemos concluir? Que quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente fala assim, puxa, o negócio é mais feio do que a gente imaginava que era. O buraco é mais embaixo. E aí surge um sentimento em nós. Ou nós ficamos passivos, aí isso fala, não vai mudar mais a situação que nós nos encontramos, ou a gente fica revoltado mesmo. E quando nós ficamos mais revoltados mesmo, aí o perigo é de você pegar uma situação que já está inflamada e tacar gasolina nela. Um exemplo bem claro de movimento desse aconteceu recentemente na Ucrânia. A Ucrânia é um exemplo bem claro de uma situação que saiu do controle. Por quê? Em 2012, 2013... Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia, ele não assina um tratado de livre comércio com a União Europeia, porque ele era um presidente pró-Rússia. A população falou assim, poxa, espera lá, o Senado e a Câmara dos Deputados já aprovaram esse acordo, já aprovaram esse tratado, e como é que o presidente não vai assinar? Bom, vamos protestar. Então, vai um pouco, em primeiro momento, os movimentos políticos. Nós, inclusive, estaríamos na rua, na Ucrânia, de primeira hora, inclusive, nesse momento. Entraria em outro momento os jovens e os universitários de maior abrangência. Depois, pais de família, isso tudo foi acontecendo. Quando se viu, já tinha 10, 15 dias de tensão política e social na Ucrânia. E aí o Viktor Yanukovych, ele coloca a polícia e coloca o exército para intervir naquela situação. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas um documentário da Netflix, Winter on Fire, ele é muito bom. Esse aqui, ó. Winter on Fire. Esse documentário ele mostra bem os 91 dias de batalha na Euromaidan, naquela praça que ficou parecendo uma praça da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você começa a estudar muito profundamente e você observa que a situação do teu país ou daquele momento é muito ruim, é muito tenso, isso pode acontecer. E esse é um dos riscos inerentes ao processo revolucionário. E já que isso acontece, é necessário que haja pelo menos um mínimo controle de uma parcela, pequena que seja, de intelectuais que consigam levar esse movimento. Por exemplo, tem muitas pessoas que no Brasil pediram por intervenção militar. Vamos ter intervenção militar, vamos fechar o Congresso, vamos fazer uma limpa geral naquela bagunça toda de Brasília, naquela casa da mãe Joana, que se tornou o Congresso Nacional. E aí fala assim, tá, muito bem, a gente faz uma limpa geral em todos os ministérios, faz uma limpa geral em todo o Congresso, em todo o Judiciário. Põe quem? Não tem ninguém formado. É necessário, antes de você pensar em atuar na política, é necessária a construção do quê? De um movimento cultural. E o movimento cultural, ele surge com base nos chamados círculos concêntricos. Então, você começa com um círculo bem fechado e bem coeso, por isso que fala assim, vamos unir a direita. Não existe união de direita, existe união em torno de valores, existe união em torno de princípios. Se a gente consegue formar esse círculo concêntrico e esse núcleo de bons intelectuais
que consigam fazer semanalmente análise de conjuntura dos fatos políticos da semana ou do mês, a gente vai conseguir criar uma massa crítica tão grande que aos poucos, dentro desse próprio círculo mais íntimo, vai surgindo um ou outro que vai propagando. Então surge um instituto aqui, um instituto acolá, um instituto na cidade mais afastada, e isso vai formando o ciclo imediatamente exterior, que é o ciclo daqueles mais atentos à situação política, que geralmente saíram do núcleo, mas não são os líderes do movimento. Então, quando você tem a primeira formação desse Estado-Maior, e lembrando que esse Estado-Maior ele não vai tomar ação nenhuma, ele simplesmente vai direcionar para onde todo aquele movimento está acontecendo, e você já tem a possibilidade de formação de centros, núcleos de pesquisa, e o segundo ponto é, vamos, para além disso, criar uma militância organizada. E essa militância organizada, ela é realmente a responsável por propagar este movimento para todo o país, para toda determinada região onde esse movimento atua. Até que chegue ao ponto que a Dona Maria e o seu Sérgio lá da padaria, eles consigam ser impactados por esse movimento de forma muito refratária, obviamente, mas que haja uma conexão entre eles. Se não houver uma conexão em todo esse movimento, não há nenhuma possibilidade de pensar como que nós iremos estruturar o processo revolucionário. E por que eu falei quase uma hora só sobre revolução e sobre esse processo? Por quê? Se o ponto principal da nossa aula hoje é a Revolução de Avis, e muita gente não concorda nem com o nome Revolução de Avis, é necessário que a gente pense qual que foi o verdadeiro significado dela. Porque a Revolução de Avis e a Batalha de Aljubarrota, em 1385, ela é significativa exatamente pelo fato de que haviam princípios, haviam organizações já estruturadas em Portugal que levaram a defesa de Portugal para uma possível e eventual dependência do reino de Castela e Leão naquele momento. Então, tentar entender os processos revolucionários, tentar entender como que se pensa a revolução, é fundamental para que a gente faça você é um revolucionário. Não, ele pode ser um revolucionário, mas ele está defendendo o quê? Uma tradição do passado. A Hannah Arendt, que ela estudou as origens do totalitarismo, ela procura entender muito bem o que estava acontecendo na Alemanha na década de 20 e na década de 30, que possibilitou a emergência de Adolf Hitler. Mas ela estava tentando entender não as questões políticas, mas o que estava realmente estruturando aquele movimento. Então, quando você consegue estruturar e analisar de onde que vem aquele movimento, quais são as origens, quais são os valores daquele movimento, você sabe se aquele movimento ele está defendendo uma tradição ou se ele está realmente jogando tudo fora em prol de um ideal. É isso que a gente vai tratar na primeira parte da aula de hoje. Etapa da... Foi? Oi, você está ouvindo? Antes de começar a segunda etapa da aula, que nós trabalharemos de fato as questões realmente envolvendo a história de Portugal, eu falo para todos para continuarem contribuindo com o nosso projeto. Campanha do Código Social e Familiar, campanha.institutosantatanasio.org. Acesse as opções e as recompensas que vocês ganharão se compartilharem, se comprarem o nosso projeto, porque ele é muito importante, inclusive, para a reestruturação da doutrina social da Igreja e para a constituição de uma sociedade que prima pelo sumo bem. A gente está falando do princípio na primeira aula, né? E ali estão os princípios de uma sociedade ordeira, né? O princípio de subsidiariedade que os revolucionários odeiam. Exatamente. Bom, a segunda parte ela é uma parte mais histórica e eu começo a narrar os fatos de Portugal com o reinado de Dom Dinis. Dom Dinis é o grande responsável pela construção da identidade nacional portuguesa.
O reinado dele tem início no ano de 1279 e ele acaba no ano de 1325. E, basicamente, quando termina esse reinado, Portugal já está realmente consolidado como um país forte. É o primeiro Estado-nação a ser criado na Europa de forma ordenada, de forma estruturada e com as suas respectivas ordenações, e ele começa a criar condições de se aventurar aos ganhos econômicos, aos ganhos sociais e aos ganhos políticos. A política interna de Dom Dinis, ela começa com um problema de hereditariedade. Afonso Sanches, o seu irmão, ele era um bastardo. Mas esse irmão, ele tinha como objetivo tomar o poder das mãos de Dom Dinis e conseguir então fazer com que o outro lado da família, já que ele era meu irmão, se transformasse na verdadeira dinastia de Portugal. Então, uma vez que eles entram em brigas nos primeiros meses, nos primeiros 2-3 anos do reinado, e o reinado e o rei Dom Dinis, ele fala assim: bom, Afonso Sanches, meu irmão, vamos parar com essa briga, vamos parar com esse estado de coisas para que nós possamos construir um país decente, um país ordeiro e que possa impulsionar a construção da identidade nacional? Conseguiu? Sim. O próximo passo, já realizado esse grande feito, era construir a governabilidade. Hoje, tanto se fala de governabilidade como se fosse algo novo, uma novidade, mas já há quase 700 anos se falava de como se estruturaria a governabilidade do país. E dentro dessa busca pela governabilidade, Dom Dinis ele pensa num tripé. E o tripé de governabilidade de Dom Dinis é o seguinte. Vou fazer uma análise aqui para vocês. Ele está baseado nas ordenanças, está baseado na justiça e está baseado na lei de costumes. Olha a importância já de elementos que no século XIII ocorriam em Portugal, que já vão ocorrer no Brasil. A primeira ordenação que se estrutura em Portugal são as ordenações alfonsinas. E essas ordenações alfonsinas, ele é o topo da legislação do Reino de Portugal, juntamente com tudo que a Santa Igreja passava para o país. Então você tinha o Código de Direito Canônico, mais tudo que ordenava a Igreja, de um lado, e do outro lado, no mesmo nível de hierarquia, inclusive um pouco abaixo, as ordenações. Então, tem ordenação afonsina, que é a primeira, depois será ordenações margarinas, já na dinastia de Avis, e posteriormente teremos as ordenações filipinas, quando Portugal ele se torna um só com a Espanha durante o período da União Ibérica, que vai de 1580, com a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, e ele tem um final em 1640 com a restauração já com a família de Bragança. Ele estrutura as suas ordenanças alfonsinas de modo a controlar boa parte da população, de controlar como se daria a relação com a nobreza. Ele territorializa a justiça, porque Portugal e a estrutura da justiça medieval era a seguinte: você tem o país Portugal aqui, e naquele momento já Lisboa era a capital. Antes da estrutura, como que funcionava? Lisboa tinha que mandar oficiais para todo o país. E quando se mandava oficiais para todo o país, muitas vezes você não conseguia ter, dentro do próprio movimento, tempo hábil para julgar as coisas. Então o que ele faz? Ele pega o país de Portugal e ele divide em condados de justiça, como se fosse hoje a nossa quarta região, terceira região, segunda região. E dentro disso ele coloca um responsável pela justiça que tem a autoridade que ele deu para julgar essas coisas. Uma vez que isso acontece,
você garante maior estrutura da justiça, possibilitando que seja ágil, que seja rápido e que seja eficiente. E o outro tripé é a criação da lei de posturas e de costumes. O que significa isso? É como se fosse um código moral dentro de Portugal. Ele estrutura um código moral que vai permitir que haja alguns controles de excessos da nobreza em relação à posse de terras. Por quê? Quando o território de Portugal ele foi construído em 1139 com Dom Afonso Henriques, basicamente a nobreza ela se assenhorou de tudo. Se assenhorou de todas as terras, restando apenas um pedacinho desse tamanho para Dom Afonso Henriques. E o que isso fazia? Fazia com que os nobres eles tivessem uma força muito, muito grande em relação ao próprio reino. Então, quando ele cria essa lei de posturas e de costumes, está tentando realmente tratar uma nova possibilidade de relações com a aristocracia. Nesse contexto, você tem as inquirições de 1284 e 1288, quando Dom Dinis, ele buscando manter a sua autoridade e buscando reafirmar a construção nacional portuguesa, ele pega e fala assim, bom, vamos ver quem é dono de quem, quais são as terras que estão disponíveis, e a partir disso a gente vê o que a gente pode fazer para limitar a estrutura da nobreza em diminuir ou aumentar o seu poder de acordo com a realidade vigente. Uma outra coisa importante que Dom Dinis faz é a construção de castelos militares. Por quê? Porque naquele momento era fundamental resguardar as suas defesas contra Castela e Leão, que ainda tentavam de alguma forma se imiscuir nos interesses portugueses, e de outro lado restaurar alguns castelos perdidos, tanto na Batalha de São Mamede, quanto na Batalha de Ourique, a formação do Reino de Portugal. Em sua política externa, houve uma aliança matrimonial com Isabela de Aragão, formando assim talvez um estado de paz, e o Tratado de Alcanises de 1297, ele retoma e ele acerta de vez as fronteiras de Portugal com o Reino de Leão e Castela. Isso tudo vai permitir que, uma vez estruturado a racionalidade política interna e uma vez não tendo mais inimigos externos, ele possa pensar na política cultural, que é o grande ponto do seu reinado. Ele estabelece a língua galaico-portuguesa como a língua oficial do reino. Então, todos os documentos serão baseados no galaico-português, e esse galaico-português, logo no século seguinte, vai dar origem à língua portuguesa, castiça, que a gente conhece lá de Portugal, principalmente nos autores trovadores, Cantigas de Amigo, de Escárnio, de Maldizer. E uma outra coisa, ele cria o Estudo Geral de Lisboa. Dentro desse Estudo Geral de Lisboa, tem-se artes, direito canônico, direito civil e medicina. E é utilizado o método de ensino que a igreja sempre ensinou para poder elevar realmente a moral, elevar realmente a espiritualidade dos seus alunos e, consequentemente, criar um polo dinâmico de desenvolvimento cultural, intelectual e espiritual. Depois da criação do Estudo Geral de Lisboa, as pessoas vão se transferindo do resto do país para Lisboa. Lisboa cresce na questão de ensino, e Dom Dinis ele começa a ter dificuldades. E qual é a dificuldade dele? Bom, Lisboa já não está aguentando mais essa quantidade de estudantes. É necessário transferir o polo de ensino para um outro lugar. E para onde que ele leva? Para a Universidade de Coimbra. Dom Dinis é o responsável por fundar a Universidade de Coimbra. Então, a partir desse momento, Coimbra se torna uma região fundamental para o desenvolvimento espiritual e intelectual de Portugal. O grande ponto do reinado de Dom Dinis são as questões com a igreja. O que acontece? Lá na França, Felipe IV Belo,
ele tendo dificuldades financeiras, ele tendo dificuldades de controlar o seu reino, porque ele era um rei muito avarento, começa a tentar assediar o castelo da Ordem. Oitavo era o Papa, e o Papa ele começa o oitavo, certo? Já indicando aí um dos possíveis pontos da crise do Ocidente, e o próximo Papa é Clemente V. E Clemente V é o primeiro Papa localizado na cidade de Avignon. Então é uma vitória política, estratégica de Filipe IV Belo. Clemente V ele destrói a Ordem dos Templários, certo? Mas a Ordem dos Templários eles têm uma continuidade. Tem a continuidade com a Ordem de Cristo, fundada em 1319, com a bula Aed ex Quibus, do Papa João XXII. E João XXII, ele então dá a possibilidade de que alguns países que desejam manter a antiga estrutura da Ordem dos Templários nos seus países, de acordo com seus objetivos. Então, Portugal, ele aceita essa Ordem de Cristo, ele pega e fala assim, bom, eu vou bancar essa ordem, transfere-se todos os bens da Ordem dos Templários para a Ordem de Cristo, e a sede dela fica no Castelo Castro Marinho, que fica perto da cidade de Guimarães. E ali você começa a ter o início do florescimento da Ordem de Cristo, que vai ser a responsável e única responsável quase pelas grandes navegações que vão culminar com a vinda de Pedro Álvares Cabral para o Brasil. O fim do governo, acontece uma guerra civil entre Dom Afonso Sanches e Dom Dinis de Novo, e entre 1319 e 1325, essa guerra ela destrói bastante a força de Portugal, destrói bastante as condições que Portugal tinha de fazer frente ao elemento de Castela, e a grande batalha é a Batalha de Alvalade. Hoje em Lisboa tem uma rua que inclusive é em homenagem a ela. Você tem a cidade de Lisboa, mais ou menos desse formato. O Rio Tejo, ele está entrando por aqui. Tem uma outra parte da cidade, a Ponte Vasco da Gama, certo? E no norte tem uma via, uma grande estrada. E essa estrada é a chamada Segunda Circular. E essa Segunda Circular, ela dá de frente para o coração da cidade, que recebeu o nome dessa batalha, Alvalade. É o bairro de Alvalade, que tem hoje o clube de futebol, o Sporting Clube de Portugal. Então, se vocês forem para Lisboa, vocês já sabem que em Alvalade aconteceu essa batalha por uma intervenção de quem? Da esposa de Dom Dinis. Dom Dinis, da esposa de Dom Dinis, ela intervém, ela fica no meio da batalha, e aí os dois irmãos eles precisam concordar em parar a guerra. Em 1325 acaba a guerra e Dom Dinis morre. Entra no trono português Afonso IV.
E Afonso IV, uma das primeiras questões que ele fez é casar-se com Beatriz de Castela. Ele desposa de Beatriz de Castela e ele tem a filha Dona Maria de Portugal, que iria se casar com Afonso XI de Castela. O filho legítimo desse casamento é o filho Pedro I, e a partir disso é necessário entender como que se dá o desenvolvimento de Pedro I. Mas antes Afonso IV, ele tem alguns problemas com Castela. Castela, ele tenta invadir de novo Portugal, só que Portugal, ele, bravamente, com aquelas virtudes heróicas que fundaram o país, faz resistência, vence a batalha e é celebrada a chamada Paz de Sevilha de 1339. Após isso, a Europa inteira é jogada quase que às sombras com a Grande Peste Negra de 1348. A peste negra na Europa matou cerca de 1/3 da população de todo o continente. E isso fez com que a produção de alimentos e a produção de produtos básicos à vida humana ficasse seriamente comprometida. Inclusive, dentro da peste negra tem-se uma hipótese de que, quando se tem uma situação dessa, o que acontece? Os mais santos e os mais nobres de espírito, eles vão fazer o que? Eles vão ajudar. Se eles vão ajudar, o que vai acontecer? Eles vão se meter com esses doentes. Se eles se metem com esses doentes, eles vão pegar essas doenças. Pegando essas doenças, quem estava morrendo primeiro? Os padres mais santos, as mais santas, e estava deixando sobreviver quem? Aqueles que não buscavam firmemente a santidade. É mais um ponto aí de início da crise na Europa em 1348. Afonso IV, ele realiza algumas modificações na legislação do campo, impedindo inclusive a mendicância, mas o grande problema todo do seu governo é o seu filho. Pedro I era um cara muito sanguíneo, ele era um cara muito apaixonado, e ele começou a ter casos com uma moça chamada Inês de Castro. E esse relacionamento de Pedro I com Inês de Castro vai gerar uma ira tão grande no seu pai Afonso IV, que ele, em 1349, ele vai e mata Inês de Castro. Ele arranja algum jeito de culpá-la por algum crime. Esse crime ele é punido com a morte e Afonso IV mata a Inês de Castro, que era sua amante. E isso gera uma guerra civil, de novo, dentro de Portugal, entre Pedro I, o filho, e Afonso IV, o pai. Essa guerra ela é travada em 2 anos. Em 2 anos eles resolvem os seus problemas pessoais, eles resolvem a situação de todo o reino, permitindo a ascensão de Pedro I. E Pedro I tem o seu reinado entre 1357 e 1367. Ele era o único filho homem de Afonso IV, e com essa personalidade sanguínea, ele criou um governo rígido, justo, e fez um dos melhores governos de Portugal da dinastia Afonsina. Somente comparado a Fernão Lopes, o grande historiador português, o grande cronista, ele compara Pedro I a Dom Afonso Henriques, o fundador. Ele faz um governo justo, faz um governo rígido, e para Fernão Lopes, ele é o avô da dinastia de Avis. As questões envolvendo Inês de Castro ainda continuam, mas Pedro I ele tem um filho legítimo com a sua esposa, que é Fernando I. Fernando I ele assume o poder em Portugal em 1367, com a morte de seu pai, e ele será o último rei da dinastia afonsina borgonhesa. Após esse reinado de Fernando I, será a crise de 1383, que a gente vai tratar daqui a pouco. Fernando I ele tentou, por meio de uma política de casamentos, conquistar Castela, viu que Castela estava numa guerra civil, estava com dificuldades de controlar as questões, principalmente em Madrid,
que naquela época já era um centro político de Espanha, e ele inicia as Guerras Fernandinas. As Guerras Fernandinas, elas são marcadas em 3 períodos. No final da década de 60 para 70, no meio da década de 70, da década de 1370, e no final entre 1382 e 1383. A paz entre os dois reinos é firmada pelo Tratado de Elvas, de 1382, e o casamento de Fernando I com Leonor Teles gera a filha Beatriz de Castela. Durante o governo de Fernando I, é necessário apontar que criou-se a Lei das Sesmarias. E o que são as leis das Sesmarias? Lembra das inquirições de Dom Dinis? Aquelas inquirições, elas deram a possibilidade do quê? De mais nobres acessarem a terra. E esses nobres, para tentar melhorar a capacidade daqueles pedaços de terra de produzirem, fazia o seguinte: distribuía o seu pedaço de terra, que era geralmente grande, para alguns poceiros, que são chamados de sesmeiros. Essa lei de Sesmarias, ela vai vigorar inclusive no Brasil, quando das capitanias hereditárias, com a carta de doação e o foral, que eram os 2 documentos que davam legitimidade para os capitães hereditários tomarem posse, e falar assim: bom, vocês também podem doar as suas terras nessas capitanias por meio das Sesmarias. Então, ele criou essa lei das Sesmarias e ele construiu muitos castelos. Fernando I foi o rei de Portugal que mais construiu castelos e possibilitou que houvesse um grande ponto de defesa para Portugal contra Castela. Maior intensidade no comércio, Lisboa começa a se desenvolver, começa a ganhar protagonismo financeiro, protagonismo econômico, e dentro de Lisboa vai emergindo uma nova parte da fidalguia. O que significa fidalguia? Fidalgo é filho de alguém, fidalgo. E essa fidalguia era mais urbana, ela estava ligada com o comércio marítimo, principalmente já com a região de Flandres, com a região da Inglaterra, Porto de Portsmouth e Southampton, e começa a ter todo esse florescimento comercial. Ele faz a criação ele começa a construir naus, constitui-se a Companhia das Naus no seu governo, e essa Companhia das Naus era responsável por administrar a construção. Então ele ordenou que as árvores fossem abatidas, ele ordenou que os seus fiscais eles cobrassem tributos por aquelas empresas que construíam esses navios, e é como se fosse um IPVA de navio. Está realmente racionalizando a administração para criar condições do Tesouro Régio ter mais condições de se estruturar. O início dos problemas, que vai levar à crise de 1383, acontece quando a sua esposa, Leonor Teles, queria que a sua filha, Beatriz, se casasse com o rei de Castela. Ora, se vai se casar com o rei de Castela, quem será o rei de Portugal quando Fernando I morrer? Será o rei de Castela. Por quê? Porque Fernando I não teve nenhum filho homem. Ele não teve herdeiros masculinos, ele só teve herdeiras femininas. Então a elite urbana, principalmente do comércio, começa a falar assim: bom, nós seremos vítimas de um novo processo de dependência. Então é necessário que a gente se estruture para que a gente comece a uma resistência. Morre Dom Fernando I em 1383 e o irmão bastardo de Fernando I, que era filho de Inês de Castro, João, ele já estava dentro de Avis. E ele é o grande mestre de Avis. E o que é a Ordem de Avis? A Ordem de Avis é uma ordem militar, assim como a Ordem dos Templários, criada em 1179 para defender a cidade de Évora. E essa cidade de Évora ela é marcante em Portugal, porque dali surgiram muitos reis do país. Era uma ordem militar que estava imbuída no espírito das cruzadas, porque durante o processo de reconquista, os cruzados também atuaram na Península Ibérica para fazer frente ao elemento muçulmano, ao elemento mouro. E com essa ordem é que se instituiu dentro de Portugal a vocação de expansão.
Então, o Dom João, o mestre de Avis, ele já carregava consigo a noção de que era necessário expandir o reino para levar a fé cristã para todo mundo. Era isso que estava na cabeça de Dom João. E Dom João I, o mestre de Avis, ele falou assim, bom, é necessário fazer alguma coisa, porque Portugal tem o chamado de Eurique em 1139, Nosso Senhor Jesus Cristo falou da vocação de Portugal, falou do objetivo que nós temos nessa terra, e se nós fôssemos incorporados a Castela, nós perderíamos essa independência que nós temos de levar a fé cristã para todo mundo. A crise, ela começa com a assinatura do Tratado de Salvaterra Magos, de Leonor. Ela faz um acordo com João de Castela e já firma o casamento. O casamento, ele realmente não acontece, e as forças de oposição em Portugal são preparadas por um cara chamado Álvaro Pais. Álvaro Pais era um grande líder intelectual, militar e espiritual do mestre de Avis enquanto ele estava lá na ordem. Então, a rebelião começa em 1383, a Raia Miúda de Portugal, principalmente de Lisboa e do Porto, pega em armas e se rebela contra a nobreza portuguesa. Daí você já vê que a nobreza portuguesa, que vai ser responsável por realizar as grandes navegações, não é uma nobreza vinculada à terra, mas uma nobreza vinculada ao comércio. E essa nobreza vinculada ao comércio é o que vai possibilitar o desenvolvimento das grandes navegações. E dentro dessa articulação, a atuação de Nuno Álvares Pereira é fundamental. Quem era Nuno Álvares Pereira? Nuno Álvares Pereira era um grande militar do exército português, e ele fica do lado da Raia Miúda, ao invés de ficar do lado da grande nobreza. Ele organiza o exército de mestre de Avis, ele organiza 6.000 homens, certo? E esses 6.000 homens, eles vão fazer frente a mais ou menos 86.000 homens castelhanos e espanhóis na Batalha de Aljubarrota. E a Batalha de Aljubarrota é a batalha fundamental para garantir a independência do povo de Portugal frente ao elemento de Castela. Aqui você tem a chamada Guerra de Independência. Então, Portugal vence heroicamente a Batalha de Aljubarrota, que dentro de um daqueles castelos da bandeira de Portugal, um deles representa a Batalha de Aljubarrota. Começa com essa vitória, Dom João I, mestre de Avis, ele assume o reinado aclamado, e o reinado dele vai de 1383 a 1433. Ele coloca como seu braço direito o João de Regras, e João de Regras é o grande responsável por pensar intelectualmente o país. Ele concede títulos de nobreza para uma parte da Raia Miúda e para parte daquela burguesia mercantil que o ajudou a estruturar a frente ao elemento de Castela, e ele começa a dar ênfase ao comércio. Nessa questão de ênfase com o comércio, surge a primeira aliança defensiva militar da história do país, que é a aliança com a Inglaterra pelo casamento que Dom João I teve com Filipa de Lancaster. Ali você já tem a constituição da primeira aliança militar defensiva da história, que dura até hoje. Então essa aliança de quase 1000 anos ainda está em vigor. Pois bem, a guerra com Castela continua, com as guerras, as batalhas, a invasão do Douro, a invasão do Minho no norte de Portugal, ela acontece. Portugal sobrevive aos ataques de Castela, e a paz é celebrada em 1411. Uma vez que a paz está estabelecida, o reino de Portugal, então, começa a ser o Império Português. E o Império Português ele é marcado pela conquista de Ceuta, em 1415. Ceuta sempre foi uma cidade muito importante para os árabes. A Península Ibérica, ela estava aqui. A região do Marrocos está no norte da África, e Ceuta é essa cidade aqui. Ceuta é conquistada pelo elemento cristão, por Dom João I, certo? E qual que era o grande objetivo? Era realmente fazer assim, bom, vocês muçulmanos fizeram uma guerra de ataque,
e nós estamos realmente reconquistando tudo e nós vamos espalhar de vez a fé católica para todo mundo. Então já tem um espírito de expansão, já tem o espírito das virtudes heróicas, que tanto são importantes. Nos livros Lusíadas, escrito por Camões um pouco depois, o canto 4 narra a batalha de Aljubarrota e compara Nuno Álvares Pereira ao Ajax da Ilíada. Então você já vê que exatamente existe essa tradição de defesa, tanto dos princípios que fundaram o país, quanto para enobrecer e glorificar o povo português, os seus feitos e suas qualidades. Uma vez que acontece a conquista de Ceuta, tem início em Portugal a chamada ínclita geração. E essa ínclita geração, em Portugal, ela vai ser a mais bem preparada de toda a história da dinastia de Avis, que será responsável por expandir de vez o Império Português para todos os mares, para todos os continentes. O Império Português, apesar de não ter sido tão grande quanto o Império Britânico no século XIX, ele estava localizado em todos os continentes, na América, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Hoje, se você quiser, você tem até o Timor-Leste, lá na Oceania, que ainda é um resquício da presença portuguesa na Oceania. Dentro dessa Batalha de Ceuta, tem a ascensão de o Dom Infante Henrique, e o Dom Infante Henrique ele vence a batalha contra os mouros, ele dá o início, ele marca o início da expansão ultramarina, e ele cria a Escola de Sagres, a escola que vai realmente instrumentalizar com ciência, com virtudes e com educação toda a burguesia ultramarina portuguesa, para fazer com que Portugal se torne o primeiro grande império da Terra. Então são essas as condições que já estão preparadas já no início do século XV, 1400, que vai permitir depois a chegada dos portugueses até a Ilha dos Açores, a Ilha das Canárias, a Ilha da Madeira, e essas ilhas serão tão importantes para nós porque, a partir da experiência com a plantação de cana-de-açúcar nessas regiões, já existe uma primeira oportunidade de colonização efetiva de América Portuguesa dentro do Brasil com a cana-de-açúcar. É isso. Alguma pergunta? Assim, como é que 6 mil ganhou de 85 mil? Na Batalha de Aljubarrota, você tinha um desfiladeiro. Você sabe a Batalha das Termópilas, dos 300? Você tinha um terreno com um relevo bastante íngreme. Os castelhanos estavam posicionados embaixo e existia apenas uma estradinha para chegar onde estava o exército português. Eles colocaram as suas melhores forças na linha de frente para combater, e como você está estreito nessa subida, não faz muita questão o número. Então, os espanhóis, eles perdiam muitas tropas, eles perderam dos 80 mil, eles perderam 30 mil pessoas dentro dessa guerra. Foram 30 mil mortes espanholas contra 800 mortes portuguesas apenas. Então, o elemento de moral dos espanhóis já estava derrotado. E uma vez que esse elemento de moralidade estava derrotado, os soldados eles começaram automaticamente a se retirar. Foi ali que, no Álvares Pereira, ele falou assim: o reino está defendido. E ali você começa a dinastia de Avis. Mais alguma pergunta? Esse conflito que havia entre Castela e Portugal ali, eles sempre tentavam resolver por via de casamento e sempre voltava a ter conflito, assim. Porque na verdade, desde o momento em que Dom Afonso Henriques ele tenta estruturar o reino de Portugal, um pouco antes tem a Batalha de São Mamede, que a gente estava falando na aula passada. E a Batalha de São Mamede já mostrava que a Espanha, que Castela, não iria se contentar de forma alguma com a independência de Portugal. E aí eles tentaram, por muitas vezes, casamentos, equalizar a situação para manter calma, porque inclusive a reconquista da Espanha ainda continuava.
Você ainda tinha quase que metade da Espanha sendo dominada pelos árabes, e os árabes e os portugueses ainda mandavam tropas muitas vezes para ajudar a Espanha a se livrar do elemento muçulmano. Então eram essas as questões geopolíticas que estavam envolvidas dentro das políticas de casamento. E isso é uma constante na Europa. Por exemplo, você tem a dinastia de Habsburgo, que ela também adotou uma política de casamentos muito forte na Europa. No século XVI, com Carlos V, o que acontecia? O Império Habsburgo quase que dominou a totalidade da Europa. Se não fosse o cardeal Richelieu, na Guerra dos 30 Anos, com a raison d'État, fazer frente à própria família Habsburgo na Guerra dos 30 Anos, a Europa inteira seria dominada por uma família. E engoliria a França. Mesmo a França sendo católica, ela se coloca contra a família Habsburgo católica também, para evitar essa família dominar tudo. Chegou a dominar, inclusive, boa parte do Império Espanhol que estava aqui na América. Então, era a família mais poderosa, tudo por família de casamento. Mesma coisa a família Hohenzollern, da Prússia, a Hohenstaufen, do Sacro Império Romano Germânico. Então, as políticas de casamento elas eram comuns na Europa. Mais alguma pergunta? Agora, essa quantidade de guerras de Castela com Portugal deriva um pouco também do gênio espanhol, né? Porque Certamente deriva um observando pouco. que a América Latina, por exemplo, pega o Brasil, o tamanho do Brasil. Por que é essa unidade? Por causa da colonização portuguesa, né? Muito do gênio português, ser mais pacífico, ter sempre um jeitinho para resolver, enquanto que o espanhol não, se tem um problema, resolve na espada. Eu não diria que nem seja um jeitinho português, é que como Portugal ele sempre se viu ameaçado por Espanha, ele precisou criar uma coesão nacional e trabalhar para a independência. E quando o elemento português chega aqui no Brasil, ele se mistura com os índios e depois ele se mistura com os negros. A grande virtude do português na colonização foi a miscigenação, coisa que não aconteceu com tanta intensidade na América Espanhola. Você não vai ver essa mesma intensidade acontecendo entre os crioulos e os habitantes naturais da América, dos Incas, por exemplo. Não, ali teve combate mesmo, e você viu uma Argentina ou mesmo um Chile, que ele tem mais ou menos uma unidade étnica. O brasileiro, o português, ele se misturou bastante. Quem tem um trabalho muito bom disso é o próprio Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala. Então, o que garante que o Brasil se mantivesse unido, para além das questões de miscigenação, essa questão sociológica, foi a perspicácia e o brilho intelectual de José Bonifácio, ao pensar que era necessário a aliança com a nobreza e a elite homogênea brasileira, formando, junto com a unidade da família de Bragança, esses dois pilares, para manter uma unidade de reconhecimento em todo o reino. Enquanto na América Espanhola você tinha os caudilhos, que eram pequenos líderes regionais, que brigavam por poder o tempo inteiro. Então, no vice-reino do Prata, no século XIX, você tem a formação, depois das independências do Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e uma parte do Chile. Então, são sempre caudilhos brigando um contra o outro para ver quem vai ter o poder. Essas são as diferenças mais importantes. Outra pergunta. Quando começava a ter a guerra, então, entre Portugal e entre Castela e tal, esses elementos, digamos, multinacionais como eram os templários, só ficavam observando? Não, eles atuavam. Eles atuavam. Eles atuavam. Porque, inclusive, com a ordem de Avis, era uma ordem semelhante à ordem dos templários. E eles atuaram eles não foram neutros. Eles
uma guerra o mais breve possível para voltar a combater o elemento que importava, que era o elemento mouro. Então, todos contra os mouros, igual à Batalha de Lepanto, em 1671, mas quando tinha uma guerra ou outra, aí você tinha realmente, quem era português, e quem era espanhol, e vamos guerrear entre eles. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Muito obrigado. E na quinta-feira tem a próxima aula, que é a aula das grandes navegações.